Iniciemos este vídeo sobre mitologia definindo o mito. O termo mito significa o que é dito, falado. Os mitos foram criados na mente de povos quando ainda não existiam as ciências. Como modo de compreensão, significa o uso da imaginação para a explicação da realidade na ausência da argumentação racional ou lógica. A palavra mito é utilizada em diversos sentidos ou situações, conforme pretendemos mostrar. Mito como ficção, algo que entendemos que seja irreal conforme nossa imaginação, como certas histórias futurísticas. Mito como falsa ideologia, por exemplo, o mito da superioridade da civilização cristã na época da colonização europeia. Este sentido também se aplica quando se contrapõe mito com verdade. Mito como o ato de idolatrar alguém, como a determinado artista. Mito como instrumento de marketing. Uma propaganda, por exemplo, que diz "a mãe é joia", a palavra joia forma um paradigma para se definir o que é precioso, tanto em sentido material como pessoal. O significado de mito que nos interessa é a definição de mito como tipo de conhecimento. Nesse caso, são três as características de mito como tipo de conhecimento: crença, uso da imaginação e tradição oral, uma vez que os mitos são histórias que se mantêm de uma geração para outra. Resumindo, uma história somente significa um mito quando é construída por elementos simbólicos ou fantasiosos e quando, pela crença, tal história é mantida pela tradição. Por isso, não se deve confundir mito com lenda, pois embora tanto o mito como a lenda sejam construídos por conteúdos da imaginação e sejam mantidos pela tradição, a diferença é que as lendas somente são mantidas pela tradição por questões culturais, enquanto que os mitos são mantidos pela crença em suas histórias por parte de determinadas culturas mais antigas ou primitivas. A diferença, pois, entre lenda e mito é que lenda é tradição cultural, folclórica, enquanto que mito é uma forma de compreensão da realidade na ausência de justificativas racionais ou lógicas. Além dos gregos, outros povos criaram ricas mitologias. É esse o profundo aspecto cultural da mitologia. Para a filosofia, a mitologia grega é mais considerada por ter sido na Grécia que surgiu a filosofia. Povos antigos utilizavam a mitologia para compreender os eventos da natureza e da vida. É errado associar mito e religião. O lado errado é quando se confunde fé com crença. No entanto, em relação às ideias de deuses, do sagrado ou sobrenatural, não deixa de ser correto. Porém, religião não se resume à história de deuses. Religião é feita de ritos e doutrinas. A religião não dispensa o estudo sistemático, racional, conforme vemos na teologia. Diferença entre fé e crença. Crença se refere à aceitação de elementos fantasiosos e sobrenaturais como expressão de uma mentalidade simplória ou não crítica. Fé supõe a necessidade de espiritualidade como característica ou dimensão fundamental do homem. Foi descoberto no interior do Brasil
uma comunidade que ainda preserva o antigo ritual da dança da chuva. Agora, já imaginou um físico acreditar neste ritual da dança da chuva? Seria muito esquisito. Porém, vemos um físico ou um cientista que acredita em Deus frequentar uma igreja, aí não existe espanto algum. Acredita-se que os mitos gregos eram transmitidos por Rapsodos, talvez a figura mais velha ou influente do grupo. Os mitos são encontrados principalmente nos poemas épicos de Ilíada e Odisseia, de Homero, centrados nos acontecimentos da Guerra de Troia. E nas obras de Hesíodo, os trabalhos Eugias e Teogonia. Algumas características dos mitos gregos apresentavam aparência humana, misturavam-se aos mortais e conviviam com estes. Fenômenos naturais, amor e ódio, guerras, alegria, sexualidade, a música, a morte, tudo se relacionava com os mitos. Os deuses eram controladores e responsáveis por todos estes eventos. A única diferença que distinguia deuses dos mortais era a imortalidade, obtida pela ambrosia, alimento dos deuses gregos. Existem diversas histórias de relações íntimas entre deuses e mortais. Muitos dos chamados semideuses nasciam dessas relações, como Hércules, filho de Zeus e da mortal Aquimena. Zeus utilizava artifícios de se passar por uma brisa ou por um belo animal. Outro lado importante é quanto à sexualidade, pois os mitos gregos priorizavam a beleza, independente do sexo. É importante compreender que os mitos, enquanto forma de compreensão da realidade, não poderiam existir numa cultura como a nossa, baseada numa mentalidade científica e tecnológica. Mito como forma de compreensão existe ainda, mas somente em comunidades de tradições milenares que subsistem num ou noutro lugar e vêm resistindo à sua completa extinção. Vejamos agora uma forma de entender os mitos na atualidade. De que forma podemos dizer que os mitos continuam presentes em nosso cotidiano? Os mitos têm sua fonte na imaginação humana. Conforme já falamos, em antigas culturas, pela ausência da explicação lógica, fantasiavam-se histórias de deuses, que serviam de explicação para todos os acontecimentos da vida social. Sobre a relação entre mito e imaginação, devemos ver que não é pelo fato de vivermos na era científica e tecnológica que histórias não são mais criadas. Ao contrário, o que alimenta a cultura humana é a força da imaginação. Na filosofia, até em relação ao conhecimento, a imaginação tem sua importância, como vemos na teoria do conhecimento. Histórias de ficção acabam muitas vezes se transformando em realidade. Muitas descobertas e benefícios tecnológicos atuais eram no passado somente ficção, porque fruto da inspiração, ideias que se desejavam pôr em prática.
Os mitos estão presentes hoje principalmente como fonte de inspiração em todos os setores da cultura. Se não fossem esses mitos, muitos dos excelentes filmes não teriam existido. Nos Jogos Olímpicos fica evidente a influência da mitologia grega em nossa cultura. Lembrando que os Jogos foram criados em honra sobretudo a Zeus, que era o chefe supremo do panteão grego, no Olimpo, a morada dos deuses. Daí o nome de Jogos Olímpicos. Imagine as obras de Shakespeare sem a mitologia. Seria impossível elas terem existido simplesmente porque a mitologia foi a grande fonte para a inspiração desse grande autor clássico. Podemos destacar a grande influência da mitologia no pensamento de Freud na criação da psicanálise. Também na filosofia, a mitologia está presente, por exemplo, nas ideias de Nietzsche. De modo geral, temos que entender que a Grécia é o berço da cultura ocidental. A base de nossa cultura veio de lá. A vinculação da mitologia com tudo o que fazemos e pensamos é, portanto, natural. Encerremos essa conversa sobre mitologia pensando na rica contribuição dos gregos quando assistimos a uma peça teatral ou a um filme.